Oi, meus amores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal do Ribas em Movimento. Hoje nós vamos falar de um vídeo, de um assunto libertador. Sim, nós vamos falar sobre as novas formas de amar. Quer dizer, alguns elementos, porque é um assunto muito denso, muito extenso e maravilhoso, né? Porque a vida inteira nos ensinaram a seguir o caminho do pastoreiro, né? A encaixotar sentimentos e os relacionamentos. Então vem comigo até o final desse vídeo, porque nós precisamos questionar muitos comportamentos, questionar os preconceitos, os moralismos de cueca de uma sociedade hipócrita como a nossa, né? E precisamos falar, sim, de assuntos que são libertador para um relacionamento saudável. Então vem comigo. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal do Ribas em Movimento. Um canal nosso, um canal de luta e do protagonismo de todas nós mulheres e de quem está nessa caminhada conosco. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal. É um canal pequeno, mas é um canal muito significativo, porque ele fala sobre a nossa liberdade, sobre o protagonismo de todas as mulheres buscarem seu lugar ao sol. Então não deixa de curtir nossos vídeos, conheçam nossos assuntos e venha fazer parte dessa nossa família, desse nosso grupo. Porque nós mulheres lutamos por mulheres livres, saudáveis e donas do seu próprio destino. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de partilhar com vocês uma coisa que me emocionou muito, que é o nosso novo lançamento aqui do Ribas em Movimento, o Legado. Um perfume que eu lancei no Dia dos Pais em homenagem ao meu papá. Toda a história que ele nos traz, todo o legado. Então é um cheiro maravilhoso, gente. Olha, é fabuloso, com essências árabes. Aqui tem abacaxi, tabaco, manjericão. Eu sei que cheio de essências lindas. Então nós temos aqui no Ribas em Movimento novas formas de amar. Hoje nós vamos falar de alguns aspectos sobre o que vem se desenhando por aí, a partir dos estudos da Regina Navarro, da qual eu amo muito, estudo desde 2002, gente, já fiz 4 cursos com ela, porque é um assunto que me interessa, né? Porque assim, o que vem se desenhando aí são novas formas de amar e viver de forma saudável, de forma livre, respeitando o outro ou a outra, né? Porque existem várias formas, ela coloca muito bem em seu livro, mas tem uma forma da qual a gente não comunga, não aceita, eu principalmente, e eu acho que ela é extremamente equivocada, mas que todo mundo segue esse modelo, que é da família nuclear, que é da família margarina, né? Aquela hipocrisia da nossa sociedade brasileira. Tanto é, se isso não fosse real, 80% dos consultórios, né, psicológicos, né, não teriam mulheres vivendo a solidão a dois, infelizes, numa relação da qual elas não estão felizes, né? Então, muitas vezes, nós paramos para pensar sobre as relações. Por que nós institucionalizamos o amor? Porque o amor é leve, é livre, é laço, né? Amar é maravilhoso, estar apaixonado então, mas aí a gente vai colocando ele em caixinha, porque a sociedade exige isso, né? Então ele vai perdendo a sua verdadeira essência, porque a sua verdadeira essência é o respeito ao outro, as vontades, né, ao outro, respeitar as bandeiras, o que o outro gosta, o que o outro deixa de gostar, né? E isso, quando nós vivemos numa sociedade que segue um modelo tradicional dos relacionamentos, não respeitam isso. Tanto é que a mulher não pode olhar do lado, o homem também, porque vive sobre o jugo, né, do mando e da obediência, do cerceamento, né? Ou seja, eu posso ou eu não posso. Antes de você tinha um relacionamento, você tinha uma vida, fazia, acontecia, se divertia. Depois não. Depois só tem aquele companheiro. E a vida vem mostrar que se fosse isso, a gente não precisava ter nem 10 mãos nos dedos, né? Precisava apenas um, né? Não, a gente precisa trabalhar, estudar, ter o nosso hobby, ter a nossa vida, ter as nossas amigas e ter o outro, né? Elisabeth Badinter, uma francesa maravilhosa, ela fala muito, uma senhorinha, ela fala muito sobre a triangulação amorosa, o triângulo amoroso. Não é amante,
É você com a sua vida, o companheiro com a vida dele e a vida de vocês. Porque precisa ter, para ter uma relação precisa ter ligação. E para ter ligação precisa de distanciamento. Respeitar as vontades que o outro tem de sair com os amigos, da guria sair com as amigas, de tomar um café, de tomar uma cachaça, sei lá. Respeitar essas vontades. Mas o que nós vemos são pessoas que muitas vezes poderiam ter uma relação muito saudável, acaba quebrando, dando nó em laços, né? Então, assim, ó, por exemplo, as pessoas param de conquistar, param de seduzir, param de se divertir, criar novidades juntos, né? Que antes faziam. E isso vai desgastando, desgastando e vai apagando uma coisa que poderia ser mágica, né? Mas os estudos vêm dizer que um dos maiores medos das pessoas, por isso que vive nesse controle, pode, não pode, medo, é o medo de ser traída, o medo da rejeição, né? Então, muitas vezes, um dos maiores medos, principalmente de nós mulheres, é ser rejeitada. E quando isso acontece, as mulheres sofrem muito, os homens também, mas as mulheres sofrem muito porque pegam a culpa do outro, de escolhas do outro. Então, assim, ó, muitas vezes quando as pessoas não querem estar conosco, a gente fala, bah, ele não quis ficar comigo porque eu era assim, porque eu fiz isso. A gente procura a resposta sempre como se nós fôssemos a culpada, né? Então, como se todos os problemas, geralmente na nossa sociedade machista, é da mulher. E ela capta isso pra ela, né? Porque é ideológico também, né? É estrutural e ideológico. Mas, quando a mulher se dá conta, quando as pessoas se dar conta que outra pessoa, as pessoas têm vontades e desejos. Se a pessoa não quer mais estar com você, isso não é uma rejeição, porque a rejeição tem a ver com a escolha do outro e tá tudo certo. E todo mundo tem o direito de querer estar numa relação ou não. Porque muitas vezes pode querer outras coisas, outros objetivos, outro tipo de relacionamento, né? E aí as pessoas acham que a culpa é dela. Se ela agisse de forma diferente, ele não tinha abandonado ela, né? E quando as pessoas... E não tem nada a ver, gente. E quando as pessoas se darem conta desse processo, nossa, vai tirar toneladas. Porque quando as mudanças vêm da nossa vida, aceita que dói menos, né? E pega essa mudança e vai, porque senão elas te destroem, né? E a vida vem mostrando isso, porque a vida é movimento, a vida não é estática, o que tá legal hoje não vai estar amanhã, o que tá ruim hoje, amanhã vai estar melhor, e esse é o movimento, é a dialética da vida, né? Agora, tem uma coisa muito interessante que eu aprendi com esses estudos desde 2002 e peguei para mim, que você, numa relação, eu acho que é um termômetro, você tem que fazer 2 perguntas. E faça essas perguntas para você agora. Numa relação, você tem que perguntar: eu me sinto amada? Eu me sinto desejada? Se a resposta for sim, vai viver. Vai viver essa relação da melhor forma possível, sendo que quando ele está com você, é maravilhoso. Quando ele não está com você, olha, que o Papai do Céu o cuide, né? Ou seja, cada um tem que ter a sua vida, né? Isso é respeitar o outro. Não é ficar toda hora ligando, não é incomodar quem tá fazendo porque demorou, bababá, cobranças, não. Deixe as pessoas serem livres, porque quando as pessoas estão livres, elas são mais felizes, elas sentem vontade de voltar para casa. É voltar para aquele aconchego, porque ali ela vai ser acolhida, ela vai ser respeitada, né? E aí você fala assim, mas como é que a gente nessa liberdade vai ter uma vida, né? Porque hoje são tantas ofertas, tantas procuras, né? Sim! Agora, gente, cada um sabe o que quer, né? Agora, o que você não pode é exigir que o outro seja só seu, que não tenha um programa separado, que não tenha amigos separados, né? Eu acho que isso é a coisa mais saudável e cientificamente. Por isso que uma das formas de amar é isso, é respeitar o outro. Ou seja, você tem que se sentir livre para ir e voltar, ir e vir, né? Porque quando você está por obrigação, por carência emocional, que a maioria das relações acabam nessa fase, né? Então, isso não, você tem que estar
pela companhia do outro, por querer estar ali, não por depender emocionalmente dessa pessoa. Ai, né? Não, as mulheres são muito fortes. Às vezes a gente não se descobre, mas aos poucos a gente vai descobrir. E não tem coisa mais gostosa, gente, de você estar numa relação e você se sentir inteira. Ele inteiro e você inteira, nada de metades, ninguém junta ninguém. São pessoas diversas, né, diferentes, né, com histórias, com gerações diferentes. E que coisa boa poder ter uma relação que você seja livre, respeitando o outro, né? E esses questionamentos é difícil para nós, porque nos ensinaram a vida inteira a seguir um padrão, um encaixotamento. E aí eu venho dizer para vocês aqui, tirem as relações de vocês dos encaixotamentos. É namoro, é isso, é aquilo, é tudo nos quadradinhos. Não, vivam organicamente, com vontade e pelo prazer da companhia um do outro. Vão criando laços e mais laços e criando memórias e histórias para contar, para reviver e para namorar. Isso é viver junto de forma saudável. E essa é uma das formas de amar e viver da qual eu defendo, comungo. E olha, eu acho que isso é uma das coisas mais lindas. Eu já tô na minha segunda relação vivendo assim. Tive um primeiro relacionamento de 15 anos maravilhoso dessa forma. Tô agora vivendo uma outra relação, respeitando as bandeiras, as lutas, né? Respeitando o jeito do outro. Quando tu respeita o outro, tu respeita a si próprio também. Então, o importante é ser feliz de forma saudável. Agora, sobre o mando e obediência, só vem violência. E isso pode acreditar. Então, por hoje é só. Eu gostaria muito que vocês lessem esse livro da Regina Navarro, Novas Formas de Amar, que é espetacular. Eu tenho ele, se alguém quiser emprestado, eu empresto. Então, um beijo, um cheiro, um bom final de semana. Aproveitem bastante e vivam bastante. E questionem, sim, tudo que nos ensinaram. Porque as coisas de outras épocas, outras pessoas viveram. Talvez naquele momento elas eram felizes, mas para hoje já não serve mais. Então, um beijo, um cheiro e basta de hipocrisia. Beijo, beijo.